Presidente, Srs. Deputados, queria começar por saudar a Sra. Presidente, na sua pessoa saudar todos os trabalhadores da Segurança Social com o papel que eles desempenham, que é verdadeiramente fundamental, e às vezes são eles que dão a cara por opções políticas que são erradas, que são injustas e que agravam a pobreza no nosso país, mas depois são eles a pagar porque são eles que dão a cara e são muitas vezes confrontados com situações muito delicadas, e aqui uma palavra de reconhecimento e apreço pelo trabalho que desempenham os trabalhadores da Segurança Social. Dá nota que nós não partilhamos este cenário idílico que aqui foi pintado. Os dados da pobreza demonstram, o INE comprova, que a pobreza no nosso país agravou-se de uma forma muito significativa. O PCP não tem dúvidas em afirmar que, por culpa do Governo, a pobreza agravou-se como nunca. Foi o pior agravamento da pobreza desde o nosso 25 de abril de 74, e que é responsabilidade não da Segurança Social, como é óbvio, mas responsabilidade destes senhores que estão aqui sentados à nossa frente, estes e outros deputados do PSD, CDS-PP, com as opções políticas que tomam. Eles é que são responsáveis pelo agravamento da pobreza, bem o sei, e ela tem crescido de uma forma muito significativa. E tem aumentado o número de idosos e crianças que passam fome no nosso país, e os níveis de proteção social não correspondem àquilo que foi a ideia transmitida pela Sra. Presidente. Ao contrário do que seria expectável, quando a pobreza aumenta de uma forma tão significativa no nosso país, os níveis de proteção social têm vindo a diminuir e não a aumentar, como foi transmitido. Repare, nós, se compararmos os dados, temos que a proteção do desemprego, temos 367 mil trabalhadores a receber prestações de desemprego, subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego e subsequente. 367 mil. Ora, se pegarmos nos dados do INE, que dizem que existem cerca de 1.500.000 trabalhadores desempregados, que se juntarmos os inativos, os desmotivados, aqueles que estão em formação profissional, chegamos rapidamente a 1.500.000, quer dizer que nós temos apenas 1/3 dos trabalhadores a receber prestação de desemprego. Não temos os 70% ou 80% que a Sra. Presidente referiu. Isso não corresponde à verdade. E mesmo em sentido restrito, se pegarmos nos dados do desemprego do INE em sentido restrito, nós não temos esse nível de proteção social. Temos 367 mil, nunca tivemos tão poucas pessoas a receber subsídio de desemprego do ponto de vista percentual. Temos um nível de proteção no desemprego verdadeiramente inaceitável. E atenção, a culpa não é da Segurança Social, é destes senhores que aqui estão à sua frente, porque alteraram para pior as regras de atribuição do subsídio de desemprego, e isso eu queria deixar aqui claro. Depois, rendimento social de inserção, um outro exemplo. Em plena crise social, temos 222, eu estou a utilizar dados da Segurança Social, que tirei do site da Segurança Social, 222 mil pessoas a receber rendimento social de inserção. Em maio de 2011, início deste governo de agressão e do seu pacto da Troika, nós tínhamos 326 mil pessoas a receber o rendimento social de inserção. Isto é, temos, à custa deste governo, menos 100 mil pessoas a receber o rendimento social de inserção. O Sr. Ministro Paulo Portas veio aqui dizer que isto era tudo culpa dos 100 mil euros que as pessoas tinham na conta bancária. E, portanto, a pergunta que lhe quero dirigir é se estes menos 100 mil pessoas que recebem o rendimento social de inserção, numa altura em que a pobreza aumenta significativamente, isto é tudo gente que tem 100 mil euros na conta, não é, Sr. Presidente? É isto que justifica este corte de 100 mil beneficiários no rendimento social de inserção. E como é que isto se justifica? Como é que se compreende numa altura em que agrava a pobreza? Abono de família. Enchem a boca relativamente ao abono de família CDS, PP e PSD. Bom, o que é que aconteceu? Temos 1.151.000 pessoas, crianças a receber abono de família. Em 2011, início de funções, tínhamos 1.191.000. Diminuiu. E o grande rombo no corte do abono de família foi feito pelo governo PS, em que diminuiu muito significativamente. Complemento solidário para idosos, inconcebível. PSD, CDS, PP falam dos idosos de uma forma como se não lhe tocassem. Bom, complemento solidário para idosos. Em 2011 tínhamos 234 mil idosos a receber o complemento, hoje temos 202 mil pessoas a receber o complemento de solidariedade para idosos. Isto é, uma redução de 32 mil idosos que deixaram de receber o complemento solidário para idosos. E, portanto, a proteção social, ao contrário do que aqui foi dita, não melhorou, piorou, e aqui também atiramos responsabilidades à maioria PSD, CDS, PP, que agravou a situação concreta em que estão a viver as pessoas e os portugueses. Bom, dar uma nota seguinte.
Rede pública de equipamentos da Segurança Social. Qual é a sua perspectiva? Recentemente, num conjunto de visitas num distrito do Porto, nós, na cidade do Porto, só dou este exemplo porque é ilustrativo a nível nacional. Na cidade do Porto, temos 25% da população idosa. Não existe uma oferta pública de equipamentos públicos da Segurança Social relativamente a lares. E os equipamentos que existiam da Segurança Social foram entregues às IPSS e à Misericórdia. E, portanto, a pergunta é: como é que entende a Segurança Social esta responsabilização completa do Estado relativamente a esta matéria? Nós entendemos que as IPSS e as Misericórdias devem desempenhar um papel complementar a uma rede pública. Não estamos a dizer que as IPSS e as Misericórdias não desempenham um papel importante. Desempenham. Mas o problema fundamental é criar uma rede de resposta pública que não existe porque há uma desresponsabilização do Estado relativamente a esta matéria e é isso que queríamos colocar. Na segunda ronda colocarei outras perguntas, para já ficarei por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O elogio que o PSD e o CDS-PP fazem aos trabalhadores da Segurança Social tem uma omissão, é que estes mesmos grupos parlamentares são aqueles que mais maltratam os trabalhadores da Segurança Social e todos os trabalhadores da administração pública, com os cortes nos salários, os cortes naquilo que é o subsídio de férias, o subsídio de Natal, o roubo nos direitos. Bom, e portanto os elogios aos trabalhadores deviam ser acompanhados dos direitos dos trabalhadores, e essa parte fica para trás por parte da bancada do PSD e CDS-PP. Dizer que a Sra. Presidente não me leva a mal, mas fez-me lembrar, e não quero ofendê-la com isto, fez-me lembrar o discurso que normalmente o Sr. Ministro Pedro Mota Soares, eu podia ter arranjado uma melhor referência, mas fez-me lembrar o discurso que o Sr. Ministro Pedro Mota Soares faz aqui muitas vezes. Olha para um pormenor da lei, fala da majoração, fala do mar, não olha para a floresta. A verdade é que os níveis de proteção social diminuíram no nosso país, ao contrário do que aqui foi dito. E o facto, os números são que só temos 376 mil pessoas a receber subsídio de desemprego. Subsídio de desemprego, subsídio social de desemprego e todas essas prestações sociais. E, portanto, o número de trabalhadores a receber em função do número de desempregados tem vindo a diminuir. E o nível de proteção social é cada vez menor. No rendimento social foram menos 100 mil. No complemento solidário, menos 32 mil. Há menos 132 mil pobres no nosso país? Não há. O INE diz o contrário, é que há cada vez mais pobreza no nosso país. E a proteção social diminui. Portanto, o cenário cor-de-rosa não bate certo com aquilo que está aqui a ser pintado. Mas ficou claro que, ao contrário do que o Sr. Ministro Paulo Portas disse, não foram os 100 mil euros que cortaram os 100 mil beneficiários do rendimento social de inserção. Não há 100 mil portugueses com rendimento social de inserção com mais 100 mil euros na conta. Foram os critérios e a burocracia, que também aqui foi referida. Porque as sucessivas renovações e atualizações de rendimentos levam a atrasos e pessoas que não recebam o rendimento social de inserção. E os critérios na composição do agregado familiar e dos rendimentos que são considerados leva a que pessoas que hoje precisam não tenham direito ao rendimento social de inserção. É um agravamento significativo da pobreza. Mas mais, eu queria colocar várias questões que tem a ver com a questão do acelerar das respostas dos pedidos por parte da Segurança Social e alguns problemas que nós constatamos. Por exemplo, há aqui, nós já dirigimos uma pergunta, a aplicação da SES, da Contribuição Extraordinária de Solidariedade por parte da Segurança Social, a quem recebe agregadamente com uma reforma da Carris um montante a aplicar a SES. O problema é que estas reformas da Carris não foram suspensas desde janeiro de 2014. E, portanto, a Segurança Social está a aplicar uma SES quando não há cabimento legal. Uma situação de um desempregado, um trabalhador que foi pai recentemente, requereu o abono de família no Centro de Segurança Social Distrital do Porto da Segurança Social. Bom, 6 meses sem resposta. A pergunta é falta de pessoal? É a orientação por parte da Segurança Social relativamente a esta matéria? A CGTP denuncia cessação indevida e não notificada de prestações de rendimento social de inserção. Bom, as pessoas a reclamarem que a informação nos recibos das pensões não é elucidativa relativamente ao qual é o montante da sua pensão e os cortes que são aplicados. E, por fim, várias situações de indeferimentos de subsídios de desemprego em que as pessoas tinham um cabimento legal para receber e aspectos quer burocráticos, quer, nomeadamente, quer legais, mas essencialmente burocráticos, atrasam a atribuição do subsídio de desemprego a pessoas que supostamente têm direito a ele. E, portanto, a pergunta para concluir é saber se isto decorre da falta de pessoal, se há trabalhadores a mais na Segurança Social
E o que é que está previsto a nível de encerramentos? Se o que está aí em cima da mesa é nova concentração de serviços anunciada aí na comunicação social relativamente à segurança social, e se isto vai implicar novos despedimentos, qual é a sua opinião? Se temos ou não trabalhadores a mais na segurança social? A nossa experiência e a constatação da realidade é que faltam trabalhadores na segurança social para o desempenho das funções. Muito obrigado, e não Sr. Deputado. que haja trabalhadores a mais.